Em 2024, eu completei 10 anos de programação e daquele Lucas, menino de 17 anos, lá em 2014, até o Lucas de hoje, 2024, trabalhando como engenheiro de software sênior na Austrália, que já realizou diversas coisas na carreira. Eu considero que eu tenho uma carreira, sim, bem sucedida, ainda tem muita coisa para realizar, mas eu já fiz muita coisa. Esse vídeo é a história da minha carreira, o que eu fiz nesses 10 anos, o que me trouxe até aqui e também os erros que eu cometi na minha carreira, e não foram poucos, o que eu teria feito diferente, o que foi relevante, o que não foi relevante. Então, esse vídeo é a história da minha carreira. Então, como diria talvez seus pais, seus avós, meu filho e minha filha, senta que lá vem a história. E eu vou começar um pouquinho antes ali de 2014, que foi quando eu descobri programação. E foi na época do ensino médio, eu estava no 3º ano do ensino médio e eu tinha vindo de 2 anos de preparatória para fazer prova militar. Eu decidi que eu não queria mais fazer prova para militar e fui para o ensino médio para fazer vestibular, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E naquela época, 90% da turma queria fazer ou medicina, ou direito, ou engenharia civil. Eu já sabia que eu queria ir para a área de exatas, eu gostava de exatas, mas eu não queria, sei lá, fazer engenharia civil. Eu não achava graça. E eu fiquei meio perdido, até que uma amiga minha chegou e comentou: "Você já ouviu falar de ciência da computação?" Esse foi o gatilho para eu descobrir programação. Então, Bia, né? A Bia é essa minha amiga que me apresentou. Se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado, deu super certo, como você pode ver. Então, a Bia comentou comigo e eu fui pesquisar sobre ciência da computação. E eu achei interessante, foi a primeira faculdade que eu olhei, assim, das opções que eu tinha visto, que eu falei, eu acho que eu faria essa faculdade. E eu senti isso porque era uma combinação de ciências exatas, eu sabia que eu queria ir para a área de exatas, com uma curiosidade que eu já tinha. Eu nunca tinha programado na minha vida, mas eu usava bastante computador e eu me perguntava sempre como as coisas funcionavam. Eu queria entender como é que um computador, como é que um software funcionava ali por baixo dos panos. Então eu decidi arriscar, falei, beleza, acho que vai ser ciência da computação. Eu fiz o vestibular, na época eu fiz alguns vestibulares estaduais no Rio de Janeiro e eu fiz o Enem. E eu passei para a faculdade de ciência da computação, o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, que agora que era chamado de UESO, agora é o UERJ, faz parte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então passei no vestibular e em 2014 eu ingressei na Faculdade de Ciência da Computação, que foi quando eu tive o meu primeiro contato com programação. E se você está começando na Faculdade de Ciência da Computação, engenharia de software, alguma coisa parecida, você sabe que no primeiro semestre você vai ter a famosa matéria ali de algoritmo, de construção de algoritmo, que é onde você vai aprender a lógica, a base de programação e provavelmente ter o seu primeiro contato com uma linguagem. Então a primeira linguagem que eu tive contato foi C, que é uma linguagem um pouco mais puxada, digamos assim, para aprender, mas eu acredito que foi fundamental começar com uma linguagem do nível de C, porque basicamente qualquer outra linguagem ali que veio depois pareceu realmente ser bem mais simples. E os primeiros meses da faculdade, o primeiro semestre basicamente, foi eu tentando entender se aquilo ali realmente era para mim. E eu tive a sorte de ter descobrido isso muito rápido, porque eu lembro da sensação que era eu estar indo para a faculdade, principalmente na matéria, né, na disciplina de algoritmo. Eu gostava da aula, eu gostava de fazer parte daquilo, eu gostava dos exercícios, eu achava desafiador. Então, pela primeira vez na vida, eu estava estudando algo que eu achava realmente interessante, que eu tinha prazer realmente em fazer e que eu sabia que aquilo ali, de fato, poderia se transformar numa habilidade prática para eu conseguir um emprego e ter uma carreira. E eu tive a sorte também de conhecer muitas pessoas que me ajudaram e as pessoas que começaram ali comigo também nessa jornada, pessoas muito boas que tinham o mesmo interesse, porque sempre tem uma galera que tá meio, né, caminho de paraquedas na faculdade e tal, mas eu colei ali com um grupo muito bom. Então esse é meu primeiro conselho para você que tá começando agora na faculdade. As pessoas com que você vai andar, com que você vai se relacionar, faz total diferença. Então procure estar com aquelas pessoas que estejam interessadas em aprender, estejam interessadas em evoluir. Isso não quer dizer que você não pode aproveitar esse período, como por exemplo, indo para festas, chopadas. Eu ia, mas eu estudava também, eu estudava bastante e eu colei ali com um grupo muito bom e a gente se ajudava, a gente estudava junto, a gente, cara, competia entre a gente, assim, quem tirava a nota mais alta. Uma competição saudável ali que ia puxando a gente pra frente. E hoje, toda essa galera que fazia parte desse grupo, da minha patota ali na faculdade, tá todo mundo muito bem de carreira. Eu tô aqui na Austrália, tem amigos que foram tem um que foi pra Portugal, outro foi pra Holanda, tem gente no Brasil
Brasil, mas tá trabalhando pro exterior. Tem gente que tá no Brasil, trabalhando pra empresa no Brasil, mas fazendo carreira em grandes empresas. Então tá todo mundo muito bem de carreira. Então esse é o meu primeiro conselho. Colhe com as pessoas que realmente estejam interessadas, porque isso vai fazer total diferença ali no início. E eu era um bom aluno na faculdade, eu tirava boas notas, eu tinha uma base muito boa de matemática por conta do pré-militar que eu fiz. Então, enquanto a galera às vezes tinha dificuldade com matérias como cálculo, geometria analítica, eu ia super bem. Então eu tinha um CR muito bom. Eu cheguei a fazer, por conta disso, iniciação científica na faculdade. Então eu fiz 1 ano de iniciação científica com bolsa ali. Foi o meu primeiro salário, digamos assim, o primeiro dinheiro que eu ganhei por conta própria na minha vida. Era R$400 de bolsa. Foi uma experiência interessante, mas foi o suficiente para ver que eu não queria seguir carreira acadêmica. Eu falei, eu não vou fazer mestrado, não vou seguir carreira acadêmica, eu quero ir pro mercado. Então, logo que eu terminei a iniciação científica na faculdade, eu fui buscar estágio e eu consegui o meu primeiro estágio ali, se eu não me engano, em 2016. Mais ou menos ali no 4º período da faculdade. E aqui vai mais um conselho. Eu fui fazer o estágio numa empresa e foi interessante em certo ponto, mas com relação às tecnologias que eu utilizava lá, não agregou quase nada na minha carreira. Eles trabalhavam tinha um projeto, um software bem legado, e basicamente eu ficava trabalhando nesse projeto legado. Foi a minha primeira experiência profissional no escritório, trabalhando num ambiente ali com outras pessoas. Então foi interessante, mas olhando agora, né, da perspectiva de hoje, eu teria segurado um pouco mais e buscado mais oportunidades para trabalhar com tecnologias mais modernas ou tentar num processo numa empresa que ia me dar um know-how ali das tecnologias de mercado maior. E aqui também vai mais um conselho. Eu fiquei 6 meses nesse estágio, eu poderia ter renovado o contrato de estágio, não sei se ainda é assim, mas na época era de 6 meses, eles queriam renovar e eu disse que não. Eu disse que eu não queria renovar. E esse outro conselho que eu quero dar, que talvez para algumas pessoas seja difícil, mas faz parte da minha realidade, é que quando eu vejo que as coisas não estão funcionando, eu simplesmente paro de fazer. Não é porque eu já tô ali, sabe? Eu via muita gente na faculdade que a pessoa claramente não queria fazer aquilo, mas ela continuava, porque basicamente talvez ela não tinha nada melhor para fazer. Então, se em algum momento na sua carreira você se deparar com alguma situação onde você basicamente, eu não gosto desse estágio, não tá legal nessa empresa, cara, simplesmente muda o mais rápido que você puder para você acertar a direção. Um fato interessante também é que mais ou menos no meio da faculdade eu consegui meio que um emprego paralelo, um freela na verdade, que basicamente era eu tem uma empresa, não sei se ela ainda existe, essa empresa Lionbridge, que ela trabalha com traduções e coisas desse tipo. Eles tinham uma vaga ali que era basicamente para você ficar fazendo análises de anúncios. Então basicamente eu ficava analisando ali alguns anúncios do Google, aí meio que ajudando a treinar. É tipo isso, eu era a pessoa que meio que dava os insights ali para treinar os algoritmos ali de inteligência artificial. Isso lá em 2016, 2017. E toma muito cuidado, porque tem muito golpe na internet com relação a isso, né? Você vai ganhar não sei quanto por dia aqui, trabalhando não sei o quê. Tem muito golpe, mas tem empresas realmente sérias que fazem isso. Então isso me dava uma grana confortável. Então no meu primeiro estágio eu ganhava R$1.000 e eu conseguia tirar nessa empresa mais ou menos os R$1.800, R$2.000 por mês. Então financeiramente eu tava tranquilo para largar o estágio, né? Então tem esse background ali, né, que tava me dando suporte. Então eu saí desse estágio, eu falei, vou fundo agora aqui na faculdade, me dediquei mais ali, consegui fazer 9 matérias num semestre, 8 matérias em outro semestre e consegui adiantar um pouco ali a faculdade, mas eu queria outro estágio, eu queria fazer um estágio melhor e eu voltei a fazer outro estágio ali um pouco antes de encerrar a faculdade. Foi uma experiência legal, mas eu vi também que eu não queria seguir carreira naquela empresa. Ganhava um pouquinho melhor, R$1.200, mas eu falei, não é aqui que eu quero ficar. Bateu meu contrato de 6 meses e eu fui embora também e continuei me mantendo ali com aquele emprego que me dava uns R$2.000 por mês. Isso já era mais ou menos ali meados de 2018 e eu já estava até um pouco cansado ali da rotina também, porque eu estudava em Campo Grande e o estágio era no centro do Rio de Janeiro, então eu passava um perrengue danado, eu saía da faculdade correndo ali 11 horas da manhã, andando no sol, roupa social para ir pro centro do Rio de Janeiro. Chegava lá, eu lembro, né, na época do meu primeiro estágio, eu e meu amigo, a gente fazia estágio junto, então a gente saía junto da faculdade, ia pra mesma empresa e a gente chegava no centro do Rio, tipo, 15 minutos antes de começar, 20 minutos antes de começar o estágio, e a gente tinha que almoçar ainda. Então a gente ia pro self-service mais barato que a gente tinha achado próximo ao trabalho e a gente basicamente devorava a comida antes de ir pro estágio. Então foi um momento, tipo, de, cara, a vida real, né? É assim. Então se você estiver passando um perrengue aí também no início, cara, não tem jeito. Se você não veio de família rica, no início você vai ralar e vai sofrer um pouco com essas situações. Bom, e então eu decidi sair desse segundo estágio, falei,
vou terminar a faculdade, vou fazer o meu TCC. E no mês de 2018 eu comecei o meu TCC, e aí que o React Native entra na minha história. Então eu queria construir um aplicativo para minha faculdade. Fiz um estudo comparando diversas tecnologias. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre o meu TCC, vou deixar linkado também se você quiser assistir. E acabei construindo um app em React Native. Eu me formei em final de 2018, mas eu não queria ir direto pro mercado de trabalho e pegar qualquer vaga primeira que aparecesse e cometer o mesmo erro que eu cometi no estágio. Então eu falei, eu vou começar 2019 estudando, né? Eu comecei 2019, mais uma vez, eu tinha esse emprego que me dava uns R$2.000 por mês, então eu consegui me manter, morava com os meus pais, estava super de boa, e fiquei ali estudando, me aprimorando em React Native, comecei a fazer uns freelancers, né? Então no início também foi bem perrengue, então o conselho que eu já deixo aqui, mais um conselho é, não faça um freelancer para pessoa física, é sempre uma porcaria, é alguém que vai querer te pedir o mundo, não ter a mínima noção de produto, a mínima noção de software, e vai te pagar muito pouco, isso quando não te der calote. Então só façam freelancer para pessoa jurídica. E fiquei mais ou menos até o meio de 2019 fazendo freelancer, até que eu me senti pronto para concorrer a uma vaga para trabalhar com React Native. Eu queria já trabalhar com React Native, então eu só aplicava para vagas de React Native. E foi um momento interessante porque eu lembro de eu ter numa vaga pedido acho que R$3.000, R$3.500, alguma coisa assim. Basicamente a recrutadora, a pessoa lá do RH, ela falou que eu tava pedindo demais, que eu não tinha experiência, que era a minha primeira oportunidade. Basicamente ela quis dizer que eu não valia aquilo que eu estava pedindo. E eu lembro de eu ter ficado um pouco chateado, porque eu tava estudando bastante, já tinha publicado o app na loja, então eu fiquei meio chateado. Mas mais ou menos de um mês depois eu consegui a minha primeira oportunidade e eles me ofereceram R$4.500. Então, se você tem certeza do seu valor, do quanto você vale, não se venda por um valor menor, porque uma próxima oportunidade de uma empresa, algum lugar que vai te valorizar, pode estar ali, né, alguns dias, né, à sua frente. Então, um pouquinho de paciência também ajuda bastante. E eu entrei ali, comecei oficialmente a trabalhar full time com React Native pela primeira vez em 2019. E um fato interessante é que eu, né, por ter um salário ali de R$4.500 na época, já era uma faixa inicial de pleno. Então, na minha carteira, né, de trabalho ali foi assinado como pleno. Então, tecnicamente, eu nunca fui um programador júnior. Eu meio que pulei do estágio ali para pleno e meu tempo de júnior foram os freelancers ali que eu fiz. E foi uma empresa muito legal, tive umas experiências muito boas, trabalhei com pessoas muito boas também, em projetos muito legais, então foi legal. Foi a primeira vez quando eu comecei a utilizar TypeScript, conheci o TypeScript ali nessa empresa, ajudei a empresa a migrar do JavaScript, um projeto do JavaScript pro TypeScript. Então foi interessante, eu fiquei naquela empresa mais um tempo, cheguei a ser promovido, ganhei um salário um pouquinho melhor, fui para 6.500. A propósito, eu tenho um vídeo aqui também só falando sobre os meus salários, né? Todos esses salários que eu tive ao longo da minha carreira, então vou deixar linkado aqui se você quiser assistir depois também e saber mais dessa parte de salário especificamente. Então eu fiquei nessa empresa ali, mas chegou um momento que eu falei, eu acho que tá na hora de eu mudar um pouco, eu queria ver algo diferente, eu queria trabalhar numa empresa diferente, eu queria ter uma experiência diferente e surgiu a oportunidade de eu aplicar para uma vaga no Holistic, que era uma startup de e-commerce que estava crescendo bastante no Brasil naquela época, e eu apliquei para essa vaga e eu fui chamado para trabalhar no Holistic. Então no final de 2020 ali, em dezembro de 2020, eu comecei a trabalhar no Holistic. E foi uma experiência muito boa também e bem diferente da que eu tinha, porque o Holistic já tinha um time maior, então comecei a trabalhar com, por exemplo, com mais pessoas, né, ao redor, mais programadores, gerente de produto, tech lead, enfim, uma estrutura maior e tinha esse DNA de startup, de fazer, de entregar muito rápido. Então eu lembro que a gente tinha bastante pressão da gerente de produto para entregar as coisas, mas foi bem interessante também, depois de um ano de trabalho, a gente conseguiu ver tudo que a gente tinha feito, que a gente tinha entregado, e realmente foi uma fase de aprendizado absurda. Também trabalhei com pessoas muito boas e, mais uma vez, o salário também era muito bom, mas a questão de eu trabalhar com pessoas muito boas fez uma total diferença na minha carreira. Por isso que eu sempre falo, se cerca de pessoas de preferência melhores que vocês ou que estejam na mesma pegada, na mesma garra, porque isso com certeza vai fazer uma diferença e vai te motivar a crescer profissionalmente. E eu fiquei trabalhando um ano ali no Holistic. Quando eu entrei, o Holistic tinha 600 e poucos funcionários, e quando eu saí tinha 1.200, então peguei essa fase ali de crescimento, onde a empresa estava se tornando um unicórnio, né, para valer $1 bilhão. Então eu lembro que eu já tinha lido aquele livro The Lean Startup e eu ficava imaginando como é que seria aquele ambiente de trabalhar numa startup. E eu tive essa oportunidade no Holistic e foi muito legal. Tem pontos positivos e pontos negativos de se trabalhar nessa pegada. Muita coisa acontecendo, às vezes é um cenário meio caótico, mas foi uma experiência muito legal. E no final de
2021 eu decidi sair do lixo porque eu já estava com os meus planos de virar um pouco para a carreira internacional, para vir aqui para a Austrália para estudar e também de começar o canal da Coffee Stack no YouTube. Então eu decidi que eu já tinha planejado, daqui a 3 meses eu vou estar indo para a Austrália, então eu vou tirar esses 3 meses aqui meio que para relaxar um pouco e me dedicar à Coffee Stack, que era o meu projeto que tinha acabado de surgir. Só que aconteceu um problema, acabou que eu não consegui vir para a Austrália ali no início do ano, no início de 2022. Na verdade eu queria ir para Nova Zelândia, meu plano era ir para Nova Zelândia, mas a Nova Zelândia estava com a fronteira fechada ainda por conta da pandemia, então decidi mudar para a Austrália, mas aí eu não consegui ir logo de cara, eu tive que esperar até setembro de 2022 e eu falei, o que eu vou fazer, né, nesses próximos meses? Eu continuei fazendo alguns freelas e comecei a tocar ali os vídeos do canal da Coffee Stack, mas eu logo percebi que os freelancers, eles não dariam a experiência prática para continuar prosperando ali na minha carreira. Era mais do mesmo, era resolver pequenos projetos ali, questão financeira estava tranquilo, mas eu não estava confortável na questão profissional. Eu senti falta de ter pessoas ali, até pessoas mais experientes que eu, trabalhando ali do meu lado para me incentivar e para me ajudar a evoluir. Então essa época que eu estava esperando para vir pro intercâmbio foi meio uma época de tentar várias coisas diferentes. Eu estava começando um canal da Coffee Stack e eu comecei a aplicar para vaga internacional, então comecei a estudar inglês ali, fazer algumas aulas e, nossa, outro conselho que eu sempre dou aqui também é estuda inglês bastante todo dia de preferência, porque é muito mais difícil do que a gente pensa geralmente, tá bom? Então as primeiras entrevistas ali que eu fiz, eu ficava super nervoso a ponto de ter crise de ansiedade, porque eu basicamente não conseguia entender nada que a outra pessoa tava falando, não conseguia me expressar, mas assim, mesmo com inglês muito ruim, eu recebi 2 propostas ali, uma era para uma empresa realmente lá de fora, então era um time completamente internacional, e se eu não me engano, eles me ofereceram $3.000 e poucos, eu decidi não aceitar, e teve outra proposta que era para uma empresa que ela era dos Estados Unidos, mas ela tinha um time ali brasileiro, então não precisava ter um inglês tão bom assim, eles me ofereceram $4.000, mas eu também decidi não aceitar. What? E eu não decidi aceitar essa proposta foi basicamente por 2 motivos. O primeiro é que eu tava ali querendo um pouco de tempo mesmo para entender e tocar um pouco ali a parte da Coffee Stack. Eu não tava financeiramente precisando de grana, eu tinha uma grana ali. Obviamente, se eu fosse trabalhar nessa empresa, eu ganharia muito mais, mas eu falei, cara, deixa eu experimentar um pouco isso aqui, deixa eu experimentar esse outro lado. Então, eu tenho um pouco dessa tendência, tá? Não tô falando que você tem que fazer isso, mas eu tenho um pouco dessa tendência de me trazer pro caos, me colocar no caos ali. E, obviamente, isso causa uma evolução quando te tira da tua zona de conforto, mas você tem que tomar cuidado em gerenciar. Você tem que ser uma pessoa que é confortável em gerenciar risco. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa aptidão para risco, então, talvez você já tenha percebido até o momento, mas você vai perceber ao longo de eu contar o restante da minha história, que sempre que as coisas estão muito de boa ali, eu dou uma chacoalhada na minha vida, na minha carreira. Mas isso faz parte da minha personalidade que eu sou, não é uma recomendação para você agir dessa forma. Então eu não aceitei essa proposta, que na época daria acho que uns $20.000 por mês, porque eu tinha meus planos ali de Austrália, eu tinha meu plano da Coffee Stack, e também porque foi um pouquinho uma questão de ego, porque eu não fui tão bem na entrevista, eu não lembro agora exatamente o que era a entrevista, mas eu não fui tão bem, eles meio que tinham me classificado como júnior ali na entrevista, eu fiquei meio pé da vida com isso e decidi não aceitar. Olhando um pouco agora da perspectiva que eu tenho hoje, talvez ali valia a pena, tá? Eu acho que eu teria aceitado se eu tivesse um pouco mais maduro, mas eu sou uma pessoa também que eu tenho personalidade forte, eu sou um pouco egocêntrico também, então quando alguém bate um pouco ali no meu ego, é algo que é aquilo que faz você não querer, então foi mais ou menos isso ali que aconteceu. Mais uma vez, é algo que faz parte ali da minha personalidade, mas que olhando hoje o Lucas um pouco mais maduro, talvez eu teria aberto um pouco mão desse ego, digamos assim. Então continuei tocando ali minha vida em 2022, mas eu percebi que antes de vir para a Austrália, eu não queria estar só fazendo freelancer. Por quê? Porque eu já tinha planos de vir aqui para a Austrália e conseguir, e tentar, um emprego, aplicar para vagas e tal. E eu falei, putz, se eu não tiver com um emprego fixo, é mais difícil. É a mesma coisa, né? A gente sempre fala isso no mercado de programação. O melhor momento para você mudar de empresa é quando você tá numa empresa trabalhando. Para você aplicar para uma vaga, o melhor momento para você
aplicar para uma vaga é quando você está trabalhando, porque quando você é demitido, você começa uma contagem meio que ali regressiva de uma pressão ali de time que você tem por conta da grana indo embora e também uma pressão de mercado também, porque é questão da oferta ou da demanda. Uma coisa é você aplicar para um processo seletivo confortável numa empresa e a outra empresa sabe que você está trabalhando, então eles sabem que, você não está desesperado, então isso até afeta a oferta ali que você vai receber. E outra coisa é você aplicar desempregado. A outra parte, a empresa, sabe que você tem um tempo ali meio que limite e talvez isso afete a oferta que eles vão te fazer. Então eu falei, eu não posso chegar na Austrália desempregado só com freelance. Então eu voltei a aplicar para algumas vagas. Eu não me senti preparado para as vagas internacionais naquele momento, então eu apliquei para algumas vagas ali no Brasil e fui trabalhar numa consultoria ali no Brasil por mais alguns meses. Também foi uma experiência bem legal, acabei não ficando muito tempo por conta dessa vinda aqui para a Austrália. Ainda cheguei a trabalhar um tempinho aqui da Austrália para essa empresa, mas quando eu consegui a minha oportunidade aqui, eu migrei, né? Então saí dessa empresa no Brasil e fiquei trabalhando para a empresa aqui na Austrália. E esse processo de conseguir o meu emprego aqui na Austrália, ele acabou sendo mais rápido do que eu imaginei, mas acabou sendo um pouco dolorido, digamos assim, porque mais uma vez eu tive um baque muito grande com relação ao inglês. Meu inglês ainda estava um pouquinho melhor, porque eu já tinha meio que treinado ali para as entrevistas, então eu já sabia as perguntas que a galera fazia, mas tinha também a questão da barreira de me adaptar ao sotaque australiano, que também foi uma etapa a mais que eu tive que passar. E eu cheguei aqui na Austrália em setembro de 2022, eu falei, eu vou esperar uns 2 meses até meu inglês melhorar para começar a aplicar para vaga e tal, mas era uma oportunidade, um momento muito bom, porque aqui na Austrália, se você é estudante, você não pode trabalhar full time, tem um limite ali. Mas como a Austrália tinha acabado de reabrir a fronteira, né, após a pandemia, eles estavam precisando de mão de obra, então eles tinham liberado estudante poder trabalhar full time. E se você estiver vindo aqui para a Austrália como estudante hoje em dia, você não vai ter mais a mesma oportunidade, porque basicamente só existem vagas full times e agora a limitação voltou, né? Depois de junho de 2023, eles voltaram com a limitação onde estudante só pode trabalhar 24 horas por semana. Então eu era a pessoa certa, com as skills certas, no lugar certo. Eu só não tinha inglês muito bom, mas eu fui meio que garantindo ali na minha skill, porque realmente eu já era um programador muito bom. Então isso é outra dica que eu dou também, né? Eu acho que quanto melhor tecnicamente você for, pior o seu inglês pode ser. Não tô dizendo que você tem que ter um inglês ruim, mas as pessoas vão relevar, tá? Se você for muito bom tecnicamente, elas vão relevar meio ali que teu inglês, porque elas sabem que com o tempo ali você vai pegar, com o dia a dia, a experiência ali, dia a dia trabalhando na equipe, o seu inglês vai melhorar naturalmente. Então comecei a fazer o processo aqui, teve muita dificuldade, porque eu só tinha um visto de 6 meses, ainda tava como estudante, aí eu tinha que explicar que eu podia trabalhar full time, muita empresa nem sabia disso, enfim. Eu acho que eu apliquei para umas 15 vagas, dessas 15 vagas eu devo ter recebido umas 10 ligações, dessas 10 ligações eu cheguei a fazer, acho que talvez uns 5 processos seletivos, porque muita pessoa, não, a gente só quer cidadão, a gente só quer quem tem residência permanente. Tem toda uma questão de visto que acontece aqui na Austrália, enfim. E aí, talvez dessas 5 entrevistas, eu cheguei até a parte final ali de alguma delas. Aí eu recebi 2 propostas, tá? E dessas 2 propostas, eu escolhi uma, que é a empresa que eu tô trabalhando até hoje. E no início, pra variar, foi bem complicado, principalmente por conta da adaptação. As 2 primeiras semanas foi terrível, na parte do... Tecnicamente, o dia a dia do trabalho, isso é uma coisa que eu acho fantástica na programação. É a mesma, a produção é a mesma no Brasil. Eu trabalhava com as mesmas tecnologias, mesmas ferramentas, Slack, Gira, processos ali, stand-up meeting, planning meeting, Agile, né, o famoso Agile. Então tudo isso era igual. A minha barreira principal ali, na verdade, era o idioma, porque eu tava estudando inglês ainda, eu vim aqui pra estudar inglês e tinha gente de diferentes nacionalidades. Então no meu primeiro time, eu acho que tinha umas 3 ou 4 nacionalidades diferentes. Então tinha diferentes accents no time. E eu era basicamente a única pessoa que trabalhava remoto, tá? Porque o time tava lá em Sydney e eu moro em Melbourne, que fica no sul da Austrália. Então, por exemplo, quando tinha planning meeting, a galera ia pro escritório, mas eu tinha que estar remoto. Então, basicamente, estava todo mundo falando no escritório, naquele microfone central que tinha na mesa, e eu tinha que ficar aqui com o meu headphone, tentando entender o que o pessoal tava falando. E no início foi bem desafiador, mas com o tempo ali, né, eu fui pegando ali no tranco e fui
melhorando ali o meu entendimento do inglês. E essa empresa que eu trabalho é uma empresa de consultoria, então eu fiquei 6 meses no primeiro projeto, depois eu mudei para um outro projeto e basicamente hoje eu tô no meu 5º projeto trabalhando nessa empresa e eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos muito legais com empresas grandes aqui na Austrália. Tive a oportunidade de trabalhar, se você estiver aqui na Austrália, você já deve ter conhecido o aplicativo do Nine Now, que é do canal Nine, o serviço de streaming. Eu trabalhei também, o último projeto onde eu fui tech lead da 7 News, que é um portal de notícia. É como se fosse a Globo News aqui da Austrália, então basicamente eu fui responsável técnico pela criação ali, a concepção do app deles, então foi uma experiência incrível também. Então eu aprendi muito, cara, eu aprendi muito nesse ritmo aqui de consultoria, de trabalhar em diversos projetos, de ter que trabalhar com diversos times, então a cada 6 meses basicamente eu tava mudando de equipe, então em questão de experiência profissional isso foi muito enriquecedor. Então só voltando um pouquinho ali, falando ainda um pouco ali da parte da minha transição, né, de estudante aqui para ter o meu visto de trabalho, eu tava com visto de estudante de 6 meses, então quando foi ali no início de 2023 a empresa falou, olha, a gente quer que você continue trabalhando, então a gente vai patrocinar o seu visto de trabalho. E para quem tá aqui na Austrália sabe que isso é um grande achievement, né, ou seja, é algo realmente difícil de você conseguir. Eu era a pessoa certa ali porque eu tinha a experiência necessária, eu já tinha a minha formação, o meu diploma, que é algo que eles vão te exigir aqui da parte do governo. Fiz o teste de inglês ali, tirei a nota que eu precisava tirar e eu lembro também da sensação que foi quando eu recebi o meu visto de trabalho, porque eu não queria continuar aqui com visto de estudante, pagando curso, tendo que ir pra escola, enfim, eu já tinha botado na minha cabeça que se eu não conseguisse meu visto de trabalho, eu ia voltar pro Brasil. Eu não queria continuar aqui como estudante. Então, quando foi em março de 2023, eu consegui o meu visto de trabalho, que é o Temporary Skill Shortage, é o TSS 482, e eu lembro do alívio que foi quando eu recebi o meu visto de trabalho. É um visto de 4 anos, e eu lembro de pegar o visto assim, cara, quando eles mandaram um e-mail, né, tipo, seu visto foi aprovado, eu lembro de eu chorar ali e tá muito feliz. Então, esse foi um dos grandes marcos aqui na minha carreira aqui na Austrália. E eu tô nesse visto ainda, é um visto de 4 anos, que vai até 2027. Tenho planos aqui pra conseguir a minha residência, enfim. Talvez isso vai ficar para um próximo vídeo, porque eu ainda não cheguei lá. Mas com esse visto eu continuei trabalhando nessa empresa, fiz esses projetos aí que eu falei para vocês, trabalhei na Nine Now, fiz também o projeto da 7 News. Eu cheguei no momento, né, nessa empresa que eu tô, que eu já vi que eu tava fazendo mais do mesmo e que eu não tinha muita perspectiva. Então, por isso que eu estou mudando de empresa aqui na Austrália. Eu tô basicamente encerrando aqui as minhas atividades na empresa que eu tô. Eu vou encerrar em mais ou menos 1 semana e meia, mas quando você ver esse vídeo, eu já vou ter migrado para essa nova empresa. E eu decidi mudar por questões de salário também. Obviamente, salário é sempre importante e, mais uma vez, a melhor forma de você ganhar um aumento, né, um aumento significativo é mudando de empresa, mas não foi só isso, tá? Foi basicamente também porque eu já estava cansado, né, já estou basicamente cansado dessa rotina de consultoria, de a cada 6 meses ter que mudar de projeto, é muito cansativo, é uma experiência muito legal, muito enriquecedor para a carreira, mas chega um momento que você cansa. Então eu decidi mudar de empresa e eu estou indo trabalhar numa empresa onde eu vou trabalhar diretamente com o produto, né, eu fui contratado diretamente pela empresa. A empresa tem um projeto, tem um plano de longo prazo, então é uma empresa onde eu realmente vejo que eu posso ficar ali bastante tempo e fazer uma carreira sólida ali nessa empresa, e vai ter muitos desafios para mim lá também tecnicamente. Eu vou continuar trabalhando com o que eu amo, que é React Native. E essa foi a história da minha carreira. Eu espero que tenha de certa forma te ajudado, te inspirado e te motive a seguir no seu caminho, na sua jornada na programação. Seja você alguém que está começando agora ou alguém que já está tocando e quer ir para o próximo nível, quer ir para a carreira internacional, não sei quais são os seus objetivos, mas espero que os insights dos meus erros e dos meus acertos possa te dar uma luz e te orientar nos seus próximos passos. E como sempre, a minha mensagem final é sobre trabalho duro e foco no longo prazo, né? Eu recebo mensagens de pessoas que falam que se inspiram na minha carreira, se inspiram no profissional que eu sou hoje, e eu sempre falo, trabalho duro e foco no longo prazo. Eu comecei essa jornada há 10 anos atrás, então hoje vocês olham e veem, legal, eu queria estar morando na Austrália, eu queria estar ganhando em dólar, não sei quais são os seus objetivos, eu queria viajar, igual, sei lá, foi pra Bali, eu queria ir. É tudo foco no longo prazo e trabalho duro, então vocês viram a quantidade de esforço, de energia que eu coloquei nos últimos 10 anos da minha vida na programação, e obviamente hoje eu tô colhendo os frutos e os resultados. Então, como sempre, foco no longo prazo e trabalho duro. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se
se inscreve, por favor, deixa seu like e até a próxima.